Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui com a gente nesse webinar para a gente divulgar o PCDT de IST. E aí a nossa discussão de hoje vai ser a abordagem de IST centrada na pessoa com vida sexual ativa. É uma discussão das mais importantes, que eu acho que isso vai passar hoje por essa discussão de como fazer o acolhimento, o atendimento de uma forma assim, mais integral dessa pessoa que vem a busca do nosso serviço de saúde. E aí a gente tem hoje 3 especialistas na área, as pessoas que vão passar essa visão bem ampla para a gente de toda essa discussão. Aí eu vou fazer como de costume, eu só apresento a nossa moderadora, que a gente tem hoje a honra de ter conosco a doutora Eliana Amaral, que é professora titular de obstetrícia da Unicamp, a atual pró-reitora de extensão, mas que aí, de extensão não, de graduação, né? De extensão era eu, a pró-reitora de graduação. E aí a gente tem que citar que, na verdade, a Eliana faz parte dos dinossauros do Comitê de Especialistas de IST, então está desde o princípio, então tem uma vivência muito longa com isso, e atualmente ela também é a co-diretora do Programa de Formação Docente da Farmer Brasil. Aí, Eliana, eu quero te agradecer muito a participação conosco e passar a palavra para você fazer a moderação hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Angélica. Então, assim, como uma dinossauro aqui de plantão hoje, nós somos 2 dinossauras, fazemos parte dessa geração, né? Mas estamos aí, continuamos ativas e pensando o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, nossa trajetória cruzou em outros momentos por outras razões. Estamos aqui de volta hoje para aproveitar essa tarde. E eu vou começar, então, pedindo, inicialmente, nós vamos ter a professora Pamela falando um pouquinho, e a professora Pamela, ela é professora de antropologia na Universidade de Brasília. Pamela é seu segundo nome, é Ximena Pamela Dias Bermudez, e eu tenho um imenso prazer em estar aqui hoje ouvindo e discutindo com vocês esse assunto. A seguir, quem vai falar é a Maria Alex Leite Araújo, que é, então, da Faculdade de Enfermagem na Unifor. Então, eu gostaria muito que você pudesse começar, Pamela, seu tempo, então, falamos que vamos ser estritos no tempo, mas não seremos grosseiros. Então, muito obrigada. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer mais uma vez ao DCCI, na pessoa de Angélica, a gentileza de me convidar para mais uma webinar, uma oportunidade fundamental, eu acho, nesses momentos de pandemia de Covid. Temos aproveitado muito essa oportunidade remota de poder dialogar entre vários profissionais sobre os temas estratégicos que o departamento está conduzindo nesse momento. Agradecer muito a Eliana, a gentileza de também estar conosco, e a minha colega Maria Alix, com quem eu divido também outros espaços de trabalho, e também com a Angélica, então é um grande prazer estar aqui. Bom, na verdade, eu sou professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, mas sou antropóloga, então minha aproximação aos temas de saúde são sempre a partir da antropologia da saúde. Eu organizei a minha fala em 3 momentos bastante relacionados. Uma primeira abordagem, considerando o tópico central que nós vamos discutir nesta sessão, é um pouco tratar de algo muito fundamental e que todos nós conhecemos, que é a pessoa. Então, a filosofia, a antropologia, a sociologia têm contribuído muito com o entendimento do que seja a noção de pessoa ou de persona, que vem do latim, né? Em seguida, vou falar das relações de gênero, porque elas estão no epicentro das infecções sexualmente transmissíveis. Não tem como essas infecções não serem vistas com esse prisma.
E, em seguida, isso nos permitirá discutir um outro tema que é central para entender o papel do PCDT, de ISTs, que é a saúde sexual e reprodutiva na atenção primária. Então, eu gostaria de lembrar um pouco com vocês que, essencialmente, o ser humano é um ser simbólico. Então, todas as nossas relações, elas estão mediadas pela constituição de símbolos que construímos a partir das nossas próprias referências culturais. São processos inconscientes que acontecem desde a infância e vão se aprimorando, desenvolvendo e se constituindo ao longo da vida. Então, esse processo que alguns autores chamam de socialização, ele não acaba nunca, né? É parte da nossa expressão humana enquanto seres sociais que nós somos. E os homens e as mulheres também elas estão vinculados de uma forma muito específica ao estar no mundo. E nós, enquanto seres humanos, temos consciência disso. Nós temos consciência de si próprio. Nós sabemos exatamente quem que nós somos. Podemos dizer que, simbolicamente, nós utilizamos e desvendamos máscaras para interagir em sociedade. Então, nós vamos ver um conjunto de narrativas que aparecem, por exemplo, nos serviços de saúde, contando uma história sobre por que aconteceu aquela infecção, por que estou com medo de que possa ter acontecido comigo, enfim. Não temos outra maneira de estar no mundo a não ser pela noção de pessoa. É uma maneira em que não apenas nos entendemos como pessoas, como seres humanos, como indivíduos, mas também é a nossa maneira de nos inserir socialmente dentro de um grupo, de uma comunidade, da nossa sociedade mais ampla. Agora, os indivíduos, então, esse conceito de pessoa, obviamente que ele está extremamente relacionado com o conceito de indivíduo, mas nunca podemos entender o indivíduo se nós não entendemos também o coletivo, porque o indivíduo e o coletivo são elementos de uma mesma relação, são as pontas de uma mesma relação que precisa ser entendida como isso. Nós somos indivíduos específicos porque fazemos parte de um coletivo. Não poderíamos nunca ser indivíduos se não fizéssemos parte de algum coletivo. Então, toda a vida social implica exatamente a vida em conjunto. A noção, então, de pessoa, ou também de persona, ela é muito ampla, muito abrangente. Ela implica em aspectos que são de natureza política, por exemplo, a questão da cidadania, o quanto eu sou capaz de exercer minha cidadania, minha consciência de mim próprio no grupo ao qual eu pertenço. Nós temos a liberdade, a moral, os valores culturais, religiosos, outros aspectos que são identitários, além de aspectos jurídicos, porque como indivíduos nós temos, então, direitos, deveres, etc., que nos dão, digamos, um espaço de constituição e de interlocução com o mundo mais amplo. E devemos entender, e eu acho que quando estamos levando isso ao campo da saúde, isso é fundamental, a pessoa ela é única e indivisível. Não podemos partir a pessoa. Então, eu acho que essa é uma ideia central para a nossa reflexão, sobretudo quando nós estamos tratando com pessoas que, em algum grau da sua inserção dentro do sistema de saúde, estão aí porque elas estão com alguma fragilidade. E, neste caso, uma fragilidade que pode ser produto, inclusive, de uma violência. Então, uma questão central também é pensar que todos nós somos personas. Então,
persona é o paciente ou o usuário que está chegando ao nosso sistema de saúde, e persona somos nós, profissionais de saúde, que atendemos, que cuidamos, que acolhemos. Alguns autores têm denominado este processo de construção da pessoa como a fabricação do eu. E é mesmo uma fabricação, porque ao longo da vida, o nosso eu vai se transformando. Ele vai se, quero pensar eu, sobretudo nós que estamos nesta etapa da vida, como vocês falaram no início, mais dinossauros, então eu espero que esse processo de fabricação do eu seja um processo de aprimoramento também, né? Que alguma coisa de boa a idade nos deixe na vida. Eu acho que temos que ter consciência disso para que essa fabricação do eu seja genial, porque é muito importante reconhecer esse papel do indivíduo. Mas eu gosto de dizer que nós temos essa dimensão individual, mas que ela nunca pode ser, digamos, constituída se não pensamos no coletivo. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a noção de pessoa nos permite estar no mundo, e nós levamos na nossa noção de pessoa umas marcas existenciais. Essas marcas existenciais podem estar algumas que não são vistas, e outras são aquelas marcas corporais e biológicas que, no caso da CST, que é o que estamos tratando aqui, são reconhecidas pelos nossos marcadores clínicos e laboratoriais muito bem contemplados no nosso PCDT. Então, uma vez que definimos que há pessoas que são homens e que são mulheres, também podemos dizer que essas pessoas e essas mulheres se relacionam entre elas a partir de uma dimensão que chamamos de relações de gênero. Não estou falando só do gênero feminino e não estou falando só do gênero masculino. Estou falando das estruturas de poder que atravessam essa ordem social instituída que nós temos e que diz respeito ao que é feminino e ao que é masculino. Essas ordens do feminino e do masculino, traduzidas nas relações de gênero, elas são hierárquicas, e elas podem ser expressas em diversas dimensões. Novamente, as questões políticas, econômicas, culturais, religiosas, e que também, ao longo da história de vida, no tempo e no espaço, elas se configuram de formas diferentes. É importante reconhecer que o gênero é uma categoria mutável. Então, não são fixas as características que as pessoas têm quando falamos de gênero. Elas podem ter um repertório amplo de expressões e de performances. E nós temos que ser capazes de ter essa sensibilidade de entender que isso acontece. E mais ainda, articulada com outras categorias, como raça ou classe, num conceito que atualmente se denomina de interseccionalidades, nós teremos mais elementos para compreender essa pessoa. Então, na prática dos serviços de saúde, e sobretudo no que diz respeito a serviços de saúde que cuidam de pessoas que têm infecções sexualmente transmissíveis, é necessário que o profissional perceba e se dê o lugar de entender a sensibilidade dessas relações de gênero. Eu fui procurar no nosso PCDT como é que a sexualidade está contemplada. E é definida como uma questão essencial do ser humano, que contempla sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução, sendo influenciada por uma relação de aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais. Nós podemos trazer aqui, então, uma figurinha de uma noção de pessoa e colocá-la aqui. E nós estamos entendendo, então, que isto tudo tem a ver com aquilo que denominamos pessoa. E essa pessoa, ela tem uma condição de saúde, e ela tem
algo que se denomina também um direito, que é a saúde reprodutiva, sexual e reprodutiva, que a OMS entende como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade, em todos os assuntos que dizem respeito ao sistema reprodutivo, à sua função e a seus processos. A saúde reprodutiva, então, implica que as pessoas possam ter uma vida sexual satisfatória e segura e que tenham a capacidade da reprodução e da liberdade de decidir quando e com quem e com que frequência fazer. Na atenção primária, que é a nossa porta de entrada para o sistema de saúde, a saúde sexual e reprodutiva foi pensada, foi concebida como um direito. E ela é uma parte do usufruto e do exercício da cidadania. Ao longo do século XX e XXI, foram muitos os avanços sobre isto. Podíamos dar um marco, obviamente, na Conferência de População em Desenvolvimento de Cairo, em 94. E muitos avanços aconteceram nas últimas 2 décadas, sobretudo, quando a gente pensa o Brasil, a possibilidade de ter tido um programa da mulher integrado, etc., e essas práticas foram incorporadas no fazer dos profissionais de saúde. Mas isso ainda é um processo em construção. A inserção, inclusive do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, ou, por exemplo, do HIV/AIDS dentro da atenção primária, é um fato um pouco mais recente. Então, nós sabemos que a atenção primária tem uma vocação universal, garantir que todas as pessoas, sem discriminação da sua identidade, da sua condição, possam ter acesso ao serviço. Também inclui que nós tenhamos um sistema de saúde garantindo assistência médica e de outros profissionais de saúde com qualidade. Uma coisa fundamental da atenção primária, e que eu acho que precisamos fortalecer muito isso, tem a ver com essa noção de pessoa, isto é, a pessoa tem que saber que ela pode fazer parte de um conjunto de decisões ao redor da implementação da política de saúde na atenção primária. Por outro lado, ela também tem uma abordagem intersetorial. É necessário que ela tenha a possibilidade de articular outros equipamentos que permitem a melhoria da atenção integral para essa pessoa da qual falávamos. E, finalmente, também, ela tem uma contribuição social e econômica na perspectiva do desenvolvimento dos países. Vocês sabem muito bem que países que têm uma atenção primária fortalecida, eles conseguem colocar um recurso do financiamento à saúde forte lá, evita problemas com gastos em outro âmbito. Então, ela pode ser muito ampla, desde os cuidados pré-natais, evidentemente, as infecções sexualmente transmissíveis, questões de gravidez. Isto tem a ver um pouco com o lugar que os homens têm. Os homens têm toda essa contribuição, participam na educação, saúde e alimentação dos filhos, as responsabilidades masculinas na vida da família, elas precisam também fazer parte dos processos de educação. Somente dessa maneira é que nós vamos ter uma responsabilidade partilhada dos homens com relação às mulheres, naquilo que se denomina de paternidade responsável, etc. E, ao longo do tempo, foram se constituindo, e eu acho que essa é uma questão que vale a pena refletir, umas competências da saúde sexual e reprodutiva na atenção primária. E, de acordo com a OMS,
essas competências que nada mais são do que habilidades, conhecimentos, e aí eu recalcaria a questão das atitudes para o desenvolvimento dessas práticas de saúde nossas, tem a ver com uma dimensão de ética, de direitos humanos, de conhecimento, obviamente, de liderança, de manejo de equipes, de trabalho comunitário, de aconselhamento e de educação. E tem a ver com aqueles cenários mais adequados onde é provida a atenção à saúde. E, finalmente, eu acho que podemos concluir neste formato de Rosetta, também elaborado pela OMS, que traz uma visão bastante articulada, que permite ter um enfoque da saúde sexual de uma forma abrangente, das relações entre a sexualidade e a saúde reprodutiva, o papel dos direitos humanos, da ética, da proteção, o conjunto, digamos, de elementos que conformam uma população. Então, nós temos populações extremamente diversas e elas devem ser reconhecidas em sua diversidade, e o acolhimento a essa diversidade deve acontecer de forma respeitosa, positiva, etc. Então, nós temos aqui quase que uma mandala, digamos, como aqui existe para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, que permitem que você tenha serviços de orientação, assistência durante o parto, o bem-estar físico e mental e social das pessoas, uma visão da sexualidade, tratamento com problemas de esterilidade, etc. E, obviamente, aspectos vinculados à prevenção da violência de gênero e o atendimento adequado a quem esteja em essa condição. Então, acho que a minha fala, nesse sentido, era muito mais de prestar atenção para dizer que nós, pessoas que estamos nos serviços de saúde, estamos lidando com pessoas que estão lá fora. Então, elas não chegam sem nada, elas chegam com tudo isso que falamos agora, e nós também temos tudo isso que elas têm, de forma diferente, constituindo a nossa presença única no mundo. Bom, eu encerro por aqui. Obrigada. Muito obrigada, então. Quero agradecer muito, acho que você colocou aí muito bem o tom da importância dessa relação entre aquele que está buscando cuidado e aquele que está, nesse momento, disponível para oferecer algum tipo de atenção, e quanto as nossas histórias realmente vão impactar. E eu acho que isso vai dar um gancho perfeito para aquilo que a Maria Alex vai falar agora. Eu achei aqui em cima da minha mesa, faz parte, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu ganhei de presente de uma amiga. Dá para vocês enxergarem ou fica invertido? Para brincar com vocês, vale a pena investir no SUS, porque é exatamente, você falou da importância da atenção primária, então estava em cima da minha mesa. Aproveito para mostrar. Então, vamos agora, Maria Alex, ouvir a sua apresentação. Ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar discutindo essa temática tão importante, que é a abordagem das IST centrada na pessoa com vida sexual ativa. Cumprimentar a Eliana, a Pamela e a Angélica. Nós estamos trabalhando muito juntas nesses últimos dias, né? Então, eu confesso, esse tema é um tema, como a Angélica colocou na abordagem dela inicial, muito importante, e a gente precisa resgatar algumas coisas que foram se fragilizando ao longo dos anos nas nossas relações
com os nossos pacientes. Eu acho que isso traz essa discussão à tona e é importante para a gente poder fazer uma reflexão da nossa prática também. Então, quando eu fui elaborar a minha fala, eu fiquei pensando, poxa vida, não sei se vocês usam esse termo, mas aqui no Ceará a gente diz que é ensinar Pai Nosso a vigário, né? Nós temos um grupo de pessoas que têm participado dessas web, que são as pessoas que também contribuíram com a construção do PCDT, e são pessoas que têm uma vasta experiência na atenção às pessoas com IST. Então, eu acho que essas web, elas trazem mais do que isso, elas trazem uma oportunidade para a gente desligar um pouco o piloto automático e a gente passar a refletir o que a gente vem fazendo também ao longo desses anos até hoje. Claro que com muito aprendizado, com muita mudança de postura, mas a gente nunca está completo, né? A gente sempre pode melhorar a nossa prática. E é nessa perspectiva que eu venho trazendo essa nossa discussão. Por isso que eu vou começar contando duas situações que aconteceram, das inúmeras situações que acontecem com a gente quando a gente está atendendo pessoas com IST, né? Quem não tem alguma história para contar? Eu escutei essas duas coisas. A senhora pode estar muito acostumada a lidar com essas coisas, mas eu não estou. Isso foi uma situação que aconteceu com uma senhora que ela tinha um HPV, ela estava no serviço de atenção primária, e eu estava com meus alunos. E aí, claro, com uma maneira muito respeitosa que nós todas temos, eu pedi autorização a ela para os alunos assistirem o atendimento dela, que a gente ia fazer uma coleta de uma citologia, e eu falei para ela dessa forma: ó, senhora, a senhora permite que meus alunos assistam seu atendimento? Todo mundo aqui já está acostumado a lidar com situação. Aí ela olhou para mim e me respondeu isso: a senhora pode estar acostumada, mas eu não estou. Então, isso foi uma coisa que fez a gente refletir, fazer uma discussão muito grande em relação ao nosso atendimento e como a gente vê o outro, né? Que eu vou discutir isso ao longo da minha fala. E essa segunda situação era numa pesquisa que a gente estava fazendo aqui, e assim, a gente tinha que entrevistar as pessoas após o atendimento de uma IST. Quando a mulher foi saindo, eu a chamei e ela falou assim: por favor, não me fale mais nada não, porque eu estou aqui doidinha com tanta coisa que me disseram ali dentro. Gente, como essas coisas são significantes para fazer a gente pensar o nosso processo de comunicação com os nossos pacientes, né? Porque aí acontece isso, que a gente pode, numa perspectiva de um mesmo problema, ele ser visto diferente, dependendo da perspectiva que a pessoa se encontra. Aí nós não vamos ter um bom processo de comunicação, porque eu vou estar falando, vendo o problema numa perspectiva, e o paciente vai estar vendo em outra. Então, a gente precisa trazer um pouco do que essa pessoa tem de história, que é o que a Pamela colocou um pouco antes da minha fala, e perceber esse problema na perspectiva dessa pessoa, né? E aí eu fui observando, eu não perdi nenhuma web até hoje, e na fala de muitas pessoas que foram apresentando os casos, as pessoas colocaram, essa fala foi muito recorrente nas apresentações: para fazermos um bom diagnóstico, precisamos colher uma boa história. E aí, o que é colher uma boa história? Eu vou além do que isso, porque eu preciso, além de dar o diagnóstico, eu tenho um papel social como profissional de saúde também, que é fazer essa pessoa refletir a prática de vida e pensar. A gente sabe que ninguém não vai passar a adotar medidas preventivas, porque nós estamos dizendo para elas que elas têm que adotar. Mas a gente tem que fazer essa pessoa refletir sobre aquela situação, principalmente quando ela adquirir uma IST. O que ela pode fazer para que ela consiga adotar essas medidas preventivas? E aí a gente vê essa pessoa, às vezes, quando você faz o diagnóstico inicial, o médico, ele vê aquela pessoa pela primeira vez. E ele tem que fazer perguntas a essa pessoa que são de fórum íntimo, que muitas vezes ela nunca contou para ninguém aquilo que lhe é perguntado. Precisa que exista muita habilidade por parte do profissional, por isso que eu comecei colocando aquela fala, porque para nós é simples isso tudo, mas talvez o paciente, em algum momento, possa se sentir agredido quando a gente, no primeiro encontro que tem com ele, que tem que dar o diagnóstico de uma IST, começa com a nossa simplicidade a fazer as perguntas sem considerar
que essa pessoa traz com ela uma história, e a gente sabe que histórias, né? As pessoas que têm IST, normalmente, elas têm uma história sofrida em relação àquele diagnóstico. Mas isso é importante que a gente pense, porque a gente precisa que as pessoas sejam honestas nas respostas, que elas nos deem respostas que vão contribuir para que a gente possa fazer também uma... Aí eu fui, assim, é inquestionável o tempo que a gente passa se comunicando, isso até calado a gente está se comunicando, né? E a importância da comunicação profissional de saúde paciente. São muitos os artigos publicados sobre essa temática, muitos deles abordam a relação médico-paciente, porque com o avanço da tecnologia, essa relação foi se fragilizando, e eles abordam, por exemplo, a questão da humanização, que dentro da humanização se encontra a comunicação médico-paciente, que é considerado um dos nós assim, da relação, pela dificuldade que a gente já conhece, que o serviço também oferece, que a gente muitas vezes não pode desenvolver um trabalho como nós queríamos. Então, a comunicação com o paciente é um importante elemento terapêutico, porque pode ajudar o paciente a aderir ao tratamento, ajuda no prognóstico e, dentre outras coisas, aumenta a satisfação da pessoa com o atendimento. Eu trouxe aqui um pouco, claro, de uma maneira muitíssimo resumida, o que é essa abordagem centrada na pessoa, que é a proposta que nós estamos apresentando. Essa abordagem, ela foi idealizada por um psicólogo norte-americano, que se chamava Carl Rogers. Ele era professor da Universidade de Chicago, e como psicólogo ele desenvolveu muitos estudos na área humanística da psicologia, e que ele se sentiu incomodado durante os atendimentos das pessoas, porque achava que a experiência subjetiva das pessoas não era considerada nos atendimentos. Então, ele elaborou essa teoria, a teoria centrada na pessoa, que ela foi, claro, ao longo dos anos, ela foi sendo aperfeiçoada, mas ela tem como princípio de que a pessoa, de que o indivíduo, ele tem dentro de si os recursos que ele precisa para se autocompreender, para alterar o seu autoconceito, suas atitudes e seu comportamento. Então, a pessoa, dentro desse conceito, ela tem que ser vista como uma pessoa ativa no processo de cuidado dela. Aí as pessoas podem dizer assim, então eu vou ter que virar psicólogo porque essa teoria é da psicologia. Não, né? A gente não precisa se transformar em psicólogo ou psicanalista, até porque os nossos pacientes, na sua grande maioria, eles apresentam eles se apresentam estressados pelo problema, que às vezes eles não sabem nem ainda o que é o diagnóstico, e que a gente precisa prestar a ele um apoio emocional. Quando a gente presta um apoio emocional que foge de uma abordagem técnica, de uma abordagem só voltada para o diagnóstico, e a gente apresenta uma sensibilidade para reconhecer nessa pessoa a realidade que ela traz relacionada àquele problema, que é a IST no nosso caso, e ouvir as suas queixas e elaborar com ele estratégias que lhes possam facilitar a adesão às recomendações para uma melhor resposta ao tratamento e a adoção de práticas preventivas. Então, a gente não precisa ser psicólogo para fazer isso, basta ser um pouco humano, né, para entender esse outro. Aí eu fui olhar o Humaniza SUS, o que é que diz o Humaniza SUS? Fala muito do acolhimento, e o Humaniza SUS traz exatamente isso, que o acolhimento é você reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, porque as pessoas podem até ter DST igual, IST igual, a mesma gonorreia, mas elas apresentam singularidade naquela situação que elas apresentam, na questão da forma como elas se infectaram e todas as coisas que a gente conhece que envolvem a transmissão de uma IST. E o acolhimento, ele objetiva a construção de uma relação de confiança, compromisso e vínculo entre o usuário e essa equipe de saúde, né? E aposta numa comunicação efetiva que valorize a autonomia desse sujeito, ou dessa sujeita, né, dessa pessoa, o protagonismo e a corresponsabilidade dela no processo de cuidado com sua saúde. Isso é claro que a gente tem que fazer isso dentro de um estalar de dedos, porque muitas vezes a gente só tem um encontro com o paciente e a gente tem um tempo muito limitado. Eu sei que é difícil, né? Eu também anos trabalhei na atenção primária e sei da dificuldade que é da gente abordar as pessoas, né, nesse contexto
e de muito atendimento e de tempo. Então, nós temos diferentes contextos na rede de atenção à saúde, onde a gente pode abordar as pessoas com vida seletiva. Nós temos as unidades de atenção primária à saúde, os hospitais e as maternidades, e os CTA, Centros de Referência. E é claro que em cada um desses contextos, as pessoas se apresentam com condições diferentes. Por isso que a gente tem que considerar a história daquela situação que ela vem trazendo. Porque quando a gente atende uma pessoa na consulta ginecológica, na consulta de pré-natal, ela tem um estresse muito menor do que o paciente, por exemplo, que vem naquelas condições de uma IST, numa situação já bem complicada, e geralmente essas situações elas acontecem nos centros de referência ou no CTA que atendem IST. Por isso que eu digo que os centros de referência são espaços privilegiados para fazer ações de prevenção. Porque uma vez que você já encontra a pessoa vivenciando o problema da IST, fica menos difícil, eu não diria nem mais fácil, mas fica menos difícil trabalhar com ela as questões que envolvem aquele problema que ela está vivendo. Porque nós queremos, além do que simplesmente dar um diagnóstico, atender um paciente, a gente quer uma atenção qualificada, que vá promover a prevenção, né? Interromper a cadeia de transmissão, evitar que aquela pessoa se reinfecte com aquelas IST que são curáveis e evitar o desenvolvimento das complicações advindas daquela IST. Essa foto, ela rodou, ela esteve no nosso grupo do Elimina Sífilis e ela me foi cedida pelo Mauro Ramos, a quem eu agradeço aqui, lá do Rio Grande do Sul. Eu pedi, Mauro, eu posso usar aqui uma foto daquelas que você compartilhou, só para a gente imaginar o que é que não está por detrás de uma situação dessa. Um paciente que se apresenta nessas condições no serviço de saúde. Com certeza, um estresse emocional que apresenta essa pessoa, considerando ainda mais que é um homem, né? Que o homem, a gente já sabe, toda a questão que envolve a questão da sexualidade masculina, as questões de gênero. Então, essas pessoas, nesse caso aí, esse paciente procurou outro serviço de saúde, mas não souberam dar o diagnóstico do outro serviço. Mas, além disso, além dos pacientes terem dificuldade de acesso para atendimento, elas evitam buscar o serviço de saúde também, porque elas acham que nesse serviço elas vão ser discriminadas, elas vão sofrer estigma, elas vão sofrer discriminação. Então, por causa disso, a pessoa protela a procura pelo serviço de saúde. Ela só vai quando, nesse caso aí específico, né, quando a situação já não dá mais para segurar, para aguentar, né? Porque a gente tem que ter, assim, um pouco de sensibilidade às causas dessa pessoa. E quando a gente faz a nossa orientação para a questão da abordagem centrada na pessoa das IST, a gente não faz isso de maneira desordenada. Ela não tem uma ordem, uma lógica, uma ordem, mas ela tem uma lógica. A gente tem que entender essa pessoa como centro, ela é a pessoa que está importante ali para nós, para que a gente possa fazer um trabalho de orientação, avaliar os riscos dessa pessoa, avaliar as estratégias para a redução desses riscos, e isso tudo numa relação que é de mão dupla. Essa relação não pode ser uma relação unilateral. Eu não posso achar que eu vou dizer para uma pessoa, por exemplo, ela usar preservativo e amanhã ela vai estar usando porque eu disse para ela que ela tinha que usar. Então, a gente tem que ter sensibilidade para entender a outra pessoa, entender que as questões da prevenção também, elas são questões que ela precisa ir refletindo, se educando para adotá-las. Então, perpassa por tudo isso aí a questão do apoio emocional. Porque quando a gente faz uma orientação para uma pessoa, ela assim, se acalma muito quando ela tem uma boa orientação. É muito importante a questão desse apoio emocional. E aí, desculpa. E aí eu botei esse aqui para a gente ver, a gente tem que perguntar coisas muito delicadas da vida da pessoa, né? Coisas que nós também não costumamos falar com facilidade. Então, falar da vida, do comportamento sexual dessa pessoa, se ela usa droga. A primeira vez que eu vejo a pessoa, eu vou perguntar para ela práticas sexuais, se ela transou com pessoa do mesmo sexo. Então, isso a gente tem que fazer com uma certa leveza, com uma certa calma, para a gente poder também, não que ninguém deva deixar de fazer, porque elas são perguntas que elas são importantes e vão contribuir para o diagnóstico e também para a condução do caso. Mas a gente tem que ter sensibilidade e calma quando a gente faz essas perguntas, considerando que o outro ele pode estar se sentindo agredido também
naquele momento, tá? E aí a pessoa, para que ela faça essa abordagem, que o paciente sendo visto como centro, e tirar o foco de nós profissionais, ele precisa de algumas habilidades que eu tenho certeza, como muitos de nós já adquiriram ao longo dos anos. E eu destaquei essas duas aí, que eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, que é favorecer o paciente a abordar suas preocupações e ter a capacidade de definir com ele um conjunto de estratégias preventivas. Eu acho que esses dois pontos, eles ainda estão muito frágeis quando a gente trabalha com os nossos pacientes com IST. E a fragilidade desses pontos, eles têm a ver com os desafios que a gente enfrenta no serviço de saúde para realizar o atendimento de IST, considerando essa abordagem centrada na pessoa. A gente tem tido, ao longo dos anos, uma precarização do serviço de saúde, a gente tem uma demanda excessiva, né, que a gente precisa otimizar o nosso tempo para que a gente possa conseguir atingir minimamente o objetivo final da consulta. A gente tem disponibilidade de equipe multiprofissional e agora a gente tem mais um desafio, que é o incremento da telemedicina. Eu coloco como um desafio totalmente favorável às novas tecnologias, mas quando a gente pensa isso do ponto de vista da IST, a gente tem que pensar um pouco com certo cuidado, porque você precisa que o paciente mande fotos da região que está afetada, você precisa perguntar aquelas questões que a gente colocou que são de fórum íntimo, e às vezes o parceiro, ele invade o celular da companheira. Então, como é que fica a questão? Ou a companheira invade o celular do parceiro. Então, como é que fica a questão do sigilo da informação nessa questão da telemedicina? Então, por fim, eu queria deixar essa reflexão, essa frase, essas duas perguntas que eu não vou responder, é claro, que cada um de nós vai se responder. Que o sucesso terapêutico, ele depende, além de outros fatores da relação, comunicação, a gente pode ter uma ótima relação com o paciente, mas não se comunicar bem com ele no que diz respeito à questão das IST. E a gente se perguntar, como é que eu estou me comunicando com meus pacientes? Eu preciso rever algo na minha forma de me comunicar? Não aconteça no serviço, né? O paciente saia da consulta insatisfeito, apesar da gente ter dado o máximo de nós, o paciente ainda sai sem entender o que nós dissemos, sem entender a letra do médico, e naquele fluxo contínuo e louco que nós temos dentro do serviço de saúde, a gente está chamando o outro, porque não dá tempo também se deter muito nas questões que possa fazer o paciente entender o diagnóstico, entender a questão da prevenção e tudo mais. Então, para finalizar, eu diria que os pacientes, eles buscam no profissional de saúde muito mais do que o diagnóstico e uma orientação. Eles querem também escuta, acolhimento, suporte e esclarecimento. E eu tenho uma coisa que me conforta muito. Eu também, a Angélica falou que ela e a Eliana são jurais, que eu estou aqui em Fortaleza desde o primeiro caso de AIDS diagnosticado aqui em Fortaleza. Então, a gente foi aprendendo, né? A gente não nasceu fazendo isso. Nós fomos aprendendo ao longo dos anos. Muitos de nós também foi criado em família, que a família também não falava sobre questão de sexualidade, etc. E a gente aprendeu. E isso conforta saber que a gente aprende, porque muitos de nós somos multiplicadores, a gente dá treinamento para a Secretaria de Saúde, né? E a gente acreditar que as outras pessoas também são capazes de um dia aprender a como abordar bem os pacientes com IST. A gente aprendeu ao longo dos anos com a ciência, faz muita pesquisa, né? Com as capacitações que muitos de nós fez e também deu, mas principalmente com o paciente. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que o paciente pode ensinar muita coisa para a gente também, a gente passa a adotar uma prática diferenciada, valorizando as questões que essas pessoas nos trazem. Gostaria de agradecer mais uma vez e me colocar à disposição para qualquer questão. Muito bem, Alex. Acho que foi bem complementar ao que a Pamela já tinha falado. E enquanto você estava finalizando, eu já recebi aqui algumas perguntas que foram feitas previamente, mas eu vou colocar a minha primeira pergunta, porque eu acho que você falou agora muito dessa postura com quem a gente aprende,
Mas eu acho que nós temos um grande, gigante desafio, que é como formar os profissionais que vão trabalhar depois nos serviços de saúde com esse olhar centrado no outro. Porque, de verdade, eu tenho uma brincadeira, eu digo que é mais difícil desentortar a banana do que arranjar um jeito de fazer banana reta. Provavelmente é mais fácil conseguisse dar uma experiência de formação, tivesse esse olhar centrado na pessoa. Então, seria interessante vocês duas comentarem um pouquinho essa questão da formação e depois nós passamos para várias perguntas que já chegaram. Tá bom? Pamela, você quer falar? Alô? Não te ouço, Pamela. Agora sim? Agora sim. Eu acho que nesse campo também nós temos tido uma longa experiência, né? De como incorporar essas preocupações no processo de formação de recursos humanos em saúde. Isso é uma longa batalha. Eu acho que muito nós ganhamos. Se você pensa que desde os anos 40 do século XX, já, só para botar aí, podíamos ir muito mais, podíamos ir século XIX, inclusive, mas, enfim, na América Latina, pensando na América Latina, nós temos os processos da medicina social surgindo na década de 40, 50, e as faculdades de medicina começam a incorporar esse tipo da pessoa e uma dimensão de preocupação com o outro, com entender, digamos, o contexto de origem do outro, muito longamente, né? O Brasil tem grandes exemplos, tem Rede Unida, que contribuiu muito, nós, na nossa universidade também, participou de muitos, tanto a Faculdade de Medicina quanto a Faculdade de Ciências da Saúde, de muitos projetos de incorporação disso. Tem a ver com uma questão mais ampla, isso não está só na sala de aula, isso tem a ver eu me atreveria a dizer, viu, Eliana, que isso tem a ver com um projeto de sociedade que nós temos, e qual é o lugar que nós enxergamos para nós nesse projeto. E esse projeto de sociedade, nas nossas condições de uma sociedade desigual como a brasileira, nós não temos a mesma participação das pessoas nacional nesse projeto de sociedade. Então, é muito lacunas, mas reproduzimos essas inequidades. Então, temos muito bem-sucedidas em municípios pequenos, etc. Mas essa é uma tarefa longa que tem a ver não só com o ensino superior, eu acho que isso também começa no ensino fundamental, o que comentava um pouco aqui antes, né, no próprio valor que vai se gerando nas famílias, na socialização, e manter o esforço dos processos atuais que estão acontecendo nas universidades, que são enormes. Hoje, por exemplo, existem os cursos de graduação em saúde coletiva, uma tentativa de formar sanitaristas com uma outra perspectiva, e começam a sair as primeiras gerações desses sanitaristas, num mercado de trabalho que ainda não os absorve como tais. Enfim, não devemos desistir de fazer esses processos de integração das áreas disciplinares também, vincular a clínica com a sociologia, com a antropologia, com a educação, com a psicologia, como bem apontou a Liz. Acho que são alguns dos caminhos, mas esse é um processo longo. Mas eu acho que também, digamos que temos grandes lacunas, mas também temos algumas grandes conquistas, enfim, como tudo na vida, as oportunidades estão ali, né? Então, mas tem exemplos importantes, eu acho, também.
batalhas diárias, né? Então, lá, Max. Eu acho que isso aí é o grande desafio que está se vivendo desde o século XX, né? Porque, assim, os estudos que eu tive a oportunidade de ler, até para discutir um pouco aqui na minha fala, eles trazem exatamente, assim, muitos deles que essa relação ainda é muito fragilizada hoje. Que aí o paciente ainda é visto, assim, existe muito uma relação hierarquizada e que a questão da humanização do atendimento ainda não está muito bem trabalhada nas universidades. Mas já existe, como a Pamela colocou, acho que muito bem, uma perspectiva nesse sentido, né? Principalmente no Canadá, né? Que eles vêm trabalhando no sentido de melhorar as relações e na formação do estudante de medicina, principalmente. Eu queria agregar uma questão sobre isso. Na verdade, é muito mais do que isso. Se a gente vai nas diretrizes curriculares dos cursos de saúde, nós vamos encontrar isso. Sim, sim. Do ponto de vista da norma, eu acho que nós conseguimos chegar lá. Do ponto de vista da norma, né? Está me ouvindo? Sim. Do ponto de vista da norma, nós conseguimos chegar lá. Há toda digamos, uma plataforma programática normativa nas diretrizes curriculares dos cursos de medicina e dos demais cursos da saúde para uma visão nesse sentido. Mas é um processo de construção. É um pouco isso que você falou, uma batalha, e depende um pouco, infelizmente ainda, depende da atitude do docente, dele assumir que esse conteúdo é algo importante dentro de uma disciplina. Então, não tem nada a ver de que tipo de disciplina nós estamos falando. Isso tem a ver com essas competências atitudinais das quais eu falava, que precisam ser incorporadas nos processos de formação de recursos humanos em saúde. Nós precisamos passar por perguntas, eu só vou fazer um comentário final sobre isso. Muita coisa tem sido feita, né? Assim, o olhar sobre as diretrizes é um grande esforço hoje de todas as instituições de ensino superior. Entretanto, o professor do dia a dia não leu as diretrizes. Então, eu, se sou gestora, no meu caso, pró-reitora de graduação, eu sei o que as diretrizes querem daquele currículo, o coordenador do curso também sabe, mas aquele que está no dia a dia com o estudante não sabe. Então, assim, acho que uma prescrição que precisa ser feita dentro das instituições formadoras é o professor mínimo. O professor, assim, qualquer pessoa que está ao lado de alguém em formação precisa entender o objetivo dessa formação e criar um ambiente propício a essa atenção centrada na pessoa, né? Que tire o centro do profissional e coloque no outro. Então, acho que só é importante, acho que esse comentário em geral. Eu vou começar as perguntas de baixo para cima, nós temos aí uns 10 minutos. A última pergunta que tinha aqui na minha lista é a primeira que eu vou fazer. O que vocês acham que está falhando na prevenção das ISTs atualmente? Porque eu acho que ela traz aí a possibilidade de falar um pouquinho mais. Mas mais do que o que está falhando, o que a gente pode fazer, então, para que isso acelere, né? Se tiver que fazer a lista dos top 3, quais são as minhas prioridades? O que precisa fazer? Essa pergunta é muito difícil de responder, né? Porque ela abrange um leque de situações que vão além só da questão do serviço de saúde, né? A gente tem hoje, assim, as pessoas elas têm muito mais liberdade sexual hoje, e apesar delas terem muito mais conhecimento acerca das questões da prevenção, mas as pessoas ainda não conseguem incorporar isso no dia a dia da sua vida. Talvez esses jovens que estão hoje se tornando adultos, né, eles possam ver que as campanhas de prevenção, elas se perderam também ao longo dos anos. Então, adotar uma atitude preventiva, porque os serviços, eu acho que a gente tem muita coisa ainda a ofertar em relação ao serviço de saúde, acesso, facilitar o acesso dessas pessoas à atenção primária, porque é na atenção primária onde acontece todo o processo de atendimento inicial, é perto da casa das pessoas, teoricamente. Então, essas pessoas elas teriam que ter facilidade de acesso ao serviço. E a gente sabe que o acesso hoje é um dos nós do SUS, né? Uma das maiores dificuldades é acesso. E isso não é diferente para a pessoa com IST.
Mas, por outro lado, se o serviço estiver todo organizado e as pessoas também elas não contribuírem no sentido de que, ou adotar as medidas preventivas, aí é claro, mas tem todas essas questões que a Pamela falou, de gênero. A gente sabe a dificuldade que é, por exemplo, uma mulher, ela vive, quando ela tem um relacionamento fixo, ela adotar o uso de camisinha na relação. Ainda hoje isso se perpetua. Então tem muita... Eu não conseguiria, sou bem honesta, elencar aqui o que é que precisa ser feito, assim, do ponto de vista de cada um dos pontinhos. Eu acho que tem a organização do serviço, que a gente deixa muito a desejar ainda, e tem a própria participação, campanhas, que eu acredito que essas campanhas elas dão uma contribuição importante, e a própria pessoa, que ela tem que ter uma atitude também proativa em relação à prevenção. Acho isso. Pamela falou da corresponsabilidade, né, e como é que a gente trabalha com isso. Eu na verdade, sou uma grande defensora da incorporação dentro dos nossos diversos níveis de ensino da prevenção às ISTs. Eu acho que esse processo também se faz de forma não sistemática, ele não se sustenta no tempo, as nossas políticas acabam sendo fragilizadas. Sabemos muito bem, por exemplo, os avanços que se fizeram com programas como saúde e prevenção, de repente, de uma caneta apareceram, e nós temos aí um conjunto de infecções nos jovens, e se você percebe, na verdade, há muita falta de conhecimento, e isso é muito paradoxal, porque se por um lado você tem formas de acesso à mídia muito amplas, né, que as tecnologias atuais propiciam, por outro lado, nós temos grandes lacunas, e às vezes a informação é tamanha que as pessoas não sabem realmente o que fazer com isso. Então, algumas doenças são absolutamente desconhecidas das pessoas, não tem ideia o que pode ser isso, senão não teríamos com essa acontecendo o que você mostrou. Então, para mim, a questão central é educação e cidadania, e nos diversos, adequado aos diversos níveis, as condições das pessoas, a sensibilidade cultural que precisamos ter. Para mim é isso, central. Nós temos poucos minutos, mas tem duas questões aqui que elas abordam aspectos que eu diria mais éticos. Eu acho que é importante fazer esse debate com vocês. Uma das pessoas me pergunta como lidar com a questão da sorodiscordância, não precisa ser só soro, né? A discordância de diagnósticos em particular em casais, né? Como lidar com isso, e eu vou juntar a uma outra pergunta que fala também da questão da mais, vamos dizer assim, questão mais deixa eu ver onde é que está. E que é uma situação a seguinte: o que fazer quando alguém que está num posto de gestão do sistema quer saber informações a respeito da situação clínica do paciente? Quer dizer, qual é o limite, o que é que se pode, na verdade, sob a alegação de controle de saúde, até que limite se pode informar a situação clínica do paciente? Então, são duas questões polêmicas, éticas, acho que talvez saia justa para vocês, mas vieram essas duas questões. Então, lidar com a discordância de diagnóstico, como lidar com o casal discordante, e aí não precisa ser só HIV, discordante em outras questões, e por exemplo, sífilis, bem típico, ou a tentativa de informação, de acesso à informação sobre o paciente, de alguém que não parece que tem necessidade ou que deveria ter acesso a essa informação no serviço de saúde. Eu posso começar, Pamela, falando da questão
do casal que é discordante, né? Esse é um grande desafio e a gente sabe que tratamento de parceria sexual é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando se trata de uma IST, por conta de todas as questões que estão envolvidas na transmissão, né? Muitas vezes a pessoa, nós fizemos um estudo aqui, uma aluna minha do mestrado, a gente publicou no Caderno de Saúde Pública, ela fez um estudo sobre violência IST. E ela descobriu que quando a pessoa revela que tem uma IST, nós encontramos 28% de prevalência de violência, é uma violência alta. Né? Então, esse talvez seja um dos motivos que justifica, por exemplo, a baixa proporção de parceiro tratado que nós temos. Se a gente imaginar que o Brasil não trata 20% dos parceiros de mulheres de sífilis, isso é uma coisa gravíssima, porque nós estamos com uma mulher grávida, que teoricamente, quer dizer, nós temos outro estudo também que a gente fez um levantamento de quantas elas moravam com o parceiro, nós encontramos que em torno de 65% delas moravam com o parceiro, é possível tratar esse homem, e a gente não consegue tratar, né? Então, porque por detrás da questão da IST tem toda uma questão cultural e grave às vezes, como muitas vezes a infidelidade, né? Que as pessoas não conseguem ainda lidar muito bem com isso. E aí, isso tem gerado uma dificuldade grande quando a gente tem um casal sorodiscordante, né? Que é o que a pessoa perguntou aí. Então, eu sempre, por muitos anos na minha vida, atendi na atenção primária e gestante, principalmente. E quando a gente tem uma gestante com sífilis, eu sempre pergunto para ela se ela vai sofrer algum tipo de violência, se é quando ela contar com o parceiro, que ela precisa contar, porque ele precisa vir à unidade, e se ela vai sofrer alguma violência se ela contar para ele o diagnóstico. E quando esse parceiro não tem, é mais grave ainda, quando a mulher é positiva que ele é negativo. Porque ele sempre a culpabiliza pela situação da IST, porque o diagnóstico foi nela. Às vezes ele até tem e bota a culpa nela. Então, tem receita para isso? A gente pode minimizar os efeitos negativos que isso possa trazer na relação. Então, eu sempre procuro, de uma maneira muito honesta, conversar com a mulher, deixar ela à vontade, mas mostrando a importância que é ela tratar esse parceiro, porque ela pode se reinfectar, e essa reinfecção, quando é no caso da gestante, traz uma consequência muito grave para o bebê, né? Mas, assim, para ela que eu ajudo a ela a contar para ele, se ela trouxer um parceiro, eu ajudo a conversar, para poder minimizar os efeitos, mostrar para ele que a CST, porque a sífilis é verdade, ela pode ser sido adquirida em outro relacionamento. Então, assim, eu sempre coloco, não vamos procurar resolver o problema e, a partir de agora, como trabalhar essas questões de conversar sobre a sexualidade dos dois, né? Seja uma mulher, mulher com homem, mulher com mulher, conversar sobre a sexualidade. E isso, gente, às vezes não acontece num atendimento só. A gente precisa ver essa pessoa mais de uma vez. Ela, às vezes, vem várias vezes para conseguir contar para ele. Ela não conta para ele na primeira vez. Isso quando a gente, às vezes, nem sabe que ele é negativo e ela positiva. Então, assim, são os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que talvez, conversando com o paciente, a gente consiga, junto com ele, encontrar uma alternativa para trazer essa pessoa e conversar com ela. Tudo isso, eu acredito que a gente, com a nossa experiência, com os nossos estudos, nossa leitura, a gente, junto com o paciente, consiga encontrar alternativa. Ela sabe o que é melhor para ela. E aí ela vai ajudar a gente a dar encaminhamento ao caso. Acho que é importante que você salientou essa questão da necessidade de múltiplos contatos, né? Não necessariamente você ganha confiança e é possível chegar nisso. Pamela, como você vê isso? Eu realmente concordo com a Lix no que ela comenta, e não me parece que exista uma receita única. Creio
nestas circunstâncias, as nossas políticas de humanização são essenciais, a possibilidade da escuta são fundamentais, mas também contar com equipamentos de proteção para as mulheres, que são as que mais sofrem a violência, nesse caso, pela dominação masculina. Elas teriam que estar aptos para poder prestar esses serviços. Então, não se trata apenas de poder dar a penicilina e que tenhamos o controle da sífilis, porque isso desencadeia, na verdade, como a Alice bem, um conjunto de relações em âmbito doméstico que escapam ao espaço dos serviços de saúde. Mas os serviços de saúde têm condições, eu acho, de garantir a possibilidade de atenção conjunta, do uso, digamos, do point of care da saúde sexual e reprodutiva, que envolva os dois, tentando favorecer esse diálogo entre os homens e as mulheres, independentemente do tipo de relação, de orientação sexual e de relação social que tenham entre eles, enfim. Eu acho que os serviços de saúde podem ter essas competências, podem ir criando essas competências, porque nós temos grandes lacunas em língua, terríveis lacunas. As pessoas não sabem nem como se infectaram de sífilis, nem homens, nem mulheres. E aí eu gostaria de tratar do outro ponto, que também é muito difícil, mas digamos que se a gente vai seguir uma bioética principialista, eu diria, então, nós vamos ter aqui 3 questões essenciais que precisamos ter em mente. O princípio da autonomia do paciente. Essa aí deve ser garantida. Então, não tem profissional de saúde que possa passar por cima dessa dimensão de autonomia do sujeito. Essa é a primeira. O segundo, que é conhecido de todos nós, o princípio da beneficência. Então, há um benefício, um aprimoramento das formas de lidar com esse diagnóstico ou do tratamento dessa pessoa, que implicaria que esse X, alguém que precisa saber mais coisas, vai oportunizar. E o último, evidentemente, é aquele do princípio da não maleficência, né? Então, nós temos que ter esse limite. É muito difícil isso também. Não dá para chegar e medir com uma fita métrica até onde que eu posso chegar. Mas eu acho que esses princípios, esses 3 princípios conectados entre si, nos ajudam, e eu daria primazia à autonomia do sujeito. Por isso é tão importante o reconhecimento da persona, da noção de pessoa, da construção de cidadania que ela consiga fazer. Então, você vê que as coisas estão todas articuladas, né? Se nós temos pessoas, digamos, com plena consciência de si, com plena consciência de seus direitos, e, obviamente, esses direitos sempre têm deveres, com plena consciência dessa tensão entre deveres e direitos, eu quero crer que nós vamos ter também condições mais adequadas de uma atenção qualificada, de uma escuta qualificada e de menos, porque também os profissionais de saúde, dentro da nossa sociedade, né, os professores têm uma relação de dominação com os alunos, os profissionais têm uma relação de dominação com os pacientes. Então, se isso não é mediado por uma boa incorporação da consciência de si, da cidadania, eu acho que perdemos todos. Então, é um pouco, não sei, colocaria que essas dimensões precisam na mesa para tomar uma decisão mais adequada de quando você pode ou não pode avançar numa iniciativa como essa, por exemplo. Obrigada. Olha, nós passamos já 10 minutos do que era previsto e tem algumas outras questões, mas acho que elas são questões que elas se atêm mais a condições e situações, né? Então, como acho que nós temos outras sessões onde essas outras temáticas vão ser abordadas, eu acho que a gente poderia pensar, então, já no encerramento. Assim, de falar e deixo depois a palavra para vocês também, alguma palavra final.
Mas o que eu gostaria de dizer, e essa é uma das perguntas, alguém aqui perguntou o que os especialistas nessas áreas, né? Então, a perspectiva do que é a nossa temática para esse webinário, que é a questão da atenção centrada na pessoa, eu acho que a grande tecnologia é a tecnologia dessa compreensão muito bem definida aí pela Pamela, né, do que é a persona e a nossa necessidade de nos entendermos também como persona nesse processo. E acho que o nosso grande desafio é como isso se personifica no dia a dia diante da questão da IST, porque a IST por muito tempo e até hoje, ela se mantém um pouco escondida. Então, como disse a Pamela bem salientou, existe um desconhecimento básico, inclusive, sobre ela. Então, não há, e nesse particular não é novo, isso é velho. E alguém pergunta aqui, por exemplo, como é que fica os cuidados em saúde sexual e reprodutiva em tempos de Covid. Sabemos que temos uma série de implicações, precisaria de um outro webinário, as questões de violência relacionadas às pessoas que estão sendo denunciadas, estão vindo à tona. Então, sim, eu acho que esse é um assunto que nós precisamos estar atentos sobre a possibilidade de aumento da presença das ISTs, um cuidado mais precário ainda, eventualmente aumento de prevalência de doenças, que nós vamos ter que dar uma olhada, mas eu acho que acima de tudo, temos alguma disponibilidade para atender as pessoas. E aí eu vou conectar isso com aí o toque, entre aspas, da modernidade, que é a história da telemedicina, né? O limite da telemedicina. Orientação através da telemedicina será muito útil. Entretanto, o uso para consultas e prescrições e passar imagens e informações realmente não é a recomendação é de orientação. E no caso da necessidade de um atendimento pessoal, de um atendimento de fato, estando presente ao serviço de saúde, esse teleatendimento pode ajudar. Muitos profissionais de saúde, profissionais de informação, estão aproveitando esse período da quarentena em que todos estamos para fazer muitas orientações às pessoas, e tem sido uma descoberta quão útil se pode ser através dessas orientações feitas por teleconferências, por teletrabalho, ou individual com o paciente, ou com grupos de pessoas. Então, isso tem sido muito bonito, e aí eu vou só dar um toque de formação, isso para os nossos alunos, estudantes em formação de qualquer profissão da saúde, tem sido muito interessante, e acho que aí também, Pamela, cabe bem essa conversa de ser multiprofissional, transdisciplinar, tudo, porque nessa hora, nessa conversa que é esclarecedora, a presença, por exemplo, de antropólogos, de sociólogos, acho que isso é uma contribuição muito grande de psicólogos, enfermeiros, enfim, farmacêuticos. Acho que tudo isso é uma contribuição muito boa que a gente pode aproveitar, já que estamos agora trancadinhos de trás das telinhas, mas podíamos aproveitar esse momento para isso, né? Então, depois a Angélica nos conta aí se tem algum plano especial nessa área, porque eu ainda não ouvi se existe algum plano especial para aproveitar esse momento em que estamos mais isolados, mas não perdermos de vista a importância das ISTs. Então, deixo a última palavra para vocês, então acho que de despedida, a gente já passou uns 14 minutos do horário. Começa, Pamela? Bom, eu apenas agradecer muito novamente ao departamento, agradecer à equipe de tecnologia que justamente nos proporciona esta possibilidade desse contato tão rico, agradecer a mediação da Eliana e a companhia de Alix neste momento. Então, meus especiais agradecimentos também aos participantes desta Webex e dizer que estamos sempre à disposição e muito obrigada pela oportunidade. Eu vou usar das suas palavras, Pamela, que as pessoas sintam que eu também agradeci a todos igual você, mas eu queria só, assim, deixar... É um desafio, eu acho que a gente tem que abraçar essa causa. Eu estou muito feliz porque foi mantido na web essa discussão.
porque a gente sai daquela coisa muito tecnicista que sempre a gente teve, prescritiva, e a gente passa a refletir o problema numa perspectiva mais ampla, que eu acho que isso é que traz... Porque vamos entender a educação do paciente, essa questão da abordagem centrada na pessoa como uma tecnologia, é uma tecnologia leve. Ela não é uma tecnologia hard, dura, mas é uma tecnologia importante e a gente precisa se apropriar dela, aprender a fazer, que a gente também aprende, e utilizar isso no nosso atendimento. Cada um, claro, dentro do seu serviço de saúde, vendo como melhor isso pode ser aproveitado nos serviços e, claro, a gente precisa que haja uma política também que favoreça para que essas questões aconteçam. Então, eu estou muito feliz de poder... da gente poder ter participado dessa web, Angélica, acho que foi muito feliz você ter mantido esse tema, e quero agradecer minhas duas queridas, a Eliana e a Pamela, pela oportunidade de estar juntos. Só um comentário, eu tenho um amigo conhecido de alguns, não de outros, ele tem uma expressão que eu acho que nesse momento cabe perfeitamente. Atenção centrada na pessoa tem que ser sexy. Se alguma coisa, você disse a tecnologia leve, então ele usa essa expressão. Ele fala, a gente tem que tornar essas coisas que são desvalorizadas, precisam se tornar sexy, precisam ser as coisas mais importantes. Então, nada mais perfeito na conversa de IST do que dizer que isso é sexy. Então, verdade. Então, legal. Ficamos assim. Então, muito obrigada pela participação das duas e pelas pessoas que estiveram assistindo e mandando perguntas. E para aqueles que não puderam ser respondidos, espero que possa ser respondido depois, em outros momentos, ou posteriormente, através de outro tipo de comunicação. Angélica, muito obrigada. Muito obrigada. Eliane, eu estava pensando em nada mais sexy do que ter 3 mocinhas sexys falando sobre esse assunto, né? Obrigada pela parte que me toca. Foi muito importante, eu concordo com vocês, assim, que é uma discussão que a gente tem que colocar em pauta, que a gente tem que estar falando, que esse atendimento assim, da pessoa como um todo é algo isso muito importante da gente estar levantando essa pauta, né, desse atendimento integral. E ainda mais agora, nesse período de pandemia, quando a gente fica pensando, se eu tenho algum agravo crônico, a gente orienta a não procurar o serviço de saúde, manter o distanciamento. Mas e para aquelas pacientes que procuram o serviço ou aqueles pacientes que têm algum sintoma de IST? A gente não pode pedir para eles esperarem passar a pandemia para ir procurar o serviço de saúde. Né? Então, assim, tem que ser um atendimento, porque são casos agudos, e como que a gente lida quanto isso, quanto profissional de saúde? Acho que parte muito desse princípio da gente olhar o atendimento integral, né? Foi excelente a discussão, eu agradeço muito a vocês, e aí na próxima semana, uma coisa antes de falar da próxima semana, que você falou das perguntas, a gente viu que não deu para responder todas as perguntas, só que essas perguntas a gente está anotando, a gente manda para vocês, e aí vocês respondem, a gente está elaborando um documento onde vão ter todas as perguntas e respostas, vão estar disponibilizadas, tanto pela OPAS, como pelo departamento, como pela SBDST, tá? E aí também, todos esses vídeos estão disponíveis na página de YouTube da Sociedade Brasileira de IST. Então, quem quiser voltar, revisar, olhar, isso é uma coisa importante que a gente tem que estimular muito aos profissionais de saúde, mas também aos nossos estudantes da área de saúde. Eu acho que eles também assim, teriam que ser estimulados a olhar e ver esses vídeos, porque é sempre um momento de educação continuada, da gente lá na base, na educação, e isso é uma parte da nossa responsabilidade, né? Isso todos nós também somos professores, isso da gente levar esse atendimento integral à pessoa com IST. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai passar por nós todos, a gente tem falado disso, e é a nossa responsabilidade formar a nossa próxima geração, né? E a gente vai ter que formar uma próxima geração, porque apesar de sexy, a gente já está ficando tudo também meio parado. De novo, eu ia dizer, Angélica. Dinossauros. Fala de dinossauro o tempo inteiro. Angélica, você se lembra que quando a gente conversou era chamado de aconselhamento, né? Aconselhamento. Eu ia dizer que quem aqui for do tempo do aconselhamento está no grupo de risco do Covid. É isso aí.
Então é melhor deixar. Mas ó, eu queria agradecer muito a vocês e na próxima semana a gente se encontra, que a gente está discutindo uma sessão também, que não é uma sessão de agravo, isso, mas vai ser de como fazer a profilaxia de IST em pessoas vítimas de violência sexual, que também é outro assunto muito importante de ser abordado e que a gente precisava dessa discussão de hoje, porque aí ele passa por olhar o indivíduo como um ser integral, né? Olhar ele como um indivíduo, como uma persona, como a Pâmela falou, e não como um agravo de saúde. Muito obrigada a vocês e a gente se encontra na próxima semana.